Você se considera uma pessoa racional? Hoje, nós vamos falar sobre o paradoxo de Alea, uma situação que colocou em dúvida a racionalidade até mesmo das mentes mais brilhantes do século passado. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e hoje eu tenho um teste para você, mas calma que é fácil. Eu vou te fazer duas perguntas, cada uma delas com duas opções e você vai ter que me dizer qual opção que você prefere em cada caso. Você vai ter a opção de escolher qual jogo quer jogar. Eu vou te dizer as chances de vitória em cada jogo e o prêmio. Caso você perca, não leva nada, beleza? Então vamos lá. Pergunta número 1. Você prefere, letra A, ter 61% de chance de ganhar $1.040.000 ou, letra B, ter 63% de chances de ganhar $1 milhão? Você fez a sua escolha? Anota aí e vamos para a segunda pergunta. Você prefere, letra A, ter 98% de chance de ganhar $1.040.000 ou, letra B, ter 100% de chance de ganhar $1 milhão? E aí, respondeu? Anotou as duas respostas? Então guarda aí, porque daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso. Uma versão um pouco mais elaborada dessas duas perguntas foi feita pelo economista Maurice Allais durante uma conferência em 1952 em Paris. Essa conferência era um grande encontro de pesquisadores renomados para discutir a respeito de riscos econômicos. Na plateia estavam alguns dos futuros vencedores do Prêmio Nobel, como os famosos economistas Paul Samuelson, Kenneth Arrow e Milton Friedman, além de um dos principais estatísticos da época, Jimmy Savage. Era uma plateia qualificada, com os maiores especialistas mundiais em teoria da decisão, gente altamente capaz e acostumada a trabalhar diariamente com esses assuntos. Dito isso, é bem provável que você tenha respondido as duas perguntas da mesma forma que a maioria dos presentes na plateia do Allais. Na primeira pergunta, a maioria escolheu a opção A e preferiu uma chance de 61% de ganhar $1.040.000, a ter 63% de chance de levar apenas $1 milhão. Na segunda pergunta, a plateia dos renomados pesquisadores preferiu a opção B, de levar com certeza $1 milhão, ao invés de ter uma chance de 98% de levar $1.040.000. E olha só que interessante, aquela plateia de Allais, recheada de talentos, futuros vencedores do Prêmio Nobel, com gente que era especialista em teoria da decisão e trabalhava todo santo dia com isso, aquela plateia qualificada fez uma escolha irracional, que contraria a própria teoria de racionalidade estudada por eles mesmos. Não tem nada de errado em escolher A ou B em cada pergunta isoladamente, mas é inconsistente do ponto de vista lógico um tomador de decisão racional optar por A na primeira pergunta, mas depois optar por B na segunda pergunta. Esse padrão de escolhas viola a chamada teoria da utilidade esperada, um modelo de decisão racional desenvolvido de forma rigorosa pelo gênio de John von Neumann, em parceria com Morgenstern na década de 40. Basicamente, era um modelo de como um ser racional deveria fazer escolhas. Mas, curiosamente, a plateia qualificada de Allais, que estava careca de saber a respeito da teoria da utilidade esperada e modelos racionais de decisão, efetuou uma escolha que é irracional. E daí o nome de paradoxo de Allais para esse teste. E é nessa hora que você deve estar se perguntando: qual que é o problema de escolher A na primeira pergunta e B na segunda? Onde é que está a inconsistência? Imagina que esse jogo vai ser jogado sorteando bolas de uma urna. Na bola branca você ganha, na bola preta você perde. Na primeira pergunta, a opção A oferece uma urna com 61 bolas brancas e um prêmio de $1.040.000. A opção B oferece uma urna com 2 bolas brancas a mais, 63, e um prêmio um pouco menor, de $1 milhão. A maioria das pessoas prefere a opção A porque, mesmo que as chances sejam um pouco menores, a diferença no prêmio acaba tendo um apelo maior do que o pequeno incremento nas chances. E isso leva as pessoas a concluírem que vale a pena correr um pequeno risco extra. Só que na segunda pergunta, a maioria das pessoas escolheu B, que oferece um ganho certo de $1 milhão. Mas repara numa coisa, nas duas perguntas, os prêmios das opções A e B são os mesmos. A diferença é que na segunda pergunta, 37 bolinhas da urna foram trocadas de cor, de preta para branca. Esse aumento na opção A é claramente mais vantajoso que na opção B, pois cada bola branca a mais incrementa a chance de levar $1.040.000 para casa, enquanto na opção B ela paga somente $1 milhão. Ou seja, a maioria começou na primeira pergunta preferindo A a B. E depois que incrementamos as chances colocando 37 bolinhas de cada urna para a segunda pergunta, o que torna A ainda mais vantajosa, a maioria das pessoas, porém, resolveu mudar de A para B.
Não tem sentido lógico fazer isso. A plateia de renomados economistas de Allais cometeu um sacrilégio diante da teoria da escolha racional. Os principais teóricos da decisão daquela época tinham preferências que eram inconsistentes com a sua própria visão acadêmica de racionalidade, e por sinal é até hoje amplamente utilizada por aí. O comportamento deles não tem sentido lógico, mas tem um sentido psicológico, chamado efeito certeza. Aqui entram dois psicólogos, Amo Tversky e Daniel Kahneman. Eles propuseram o efeito certeza para explicar o paradoxo de Allais. A diferença de 2% entre 100 e 98 na segunda pergunta é muito mais relevante do que a mesma diferença entre 61% e 63% na primeira pergunta. Isso porque as pessoas tendem a distorcer as probabilidades extremas quando tomam decisões. No caso do paradoxo de Allais, que lida com uma situação de probabilidade média na primeira pergunta e extrema na segunda pergunta, o efeito certeza faz com que as pessoas tenham uma percepção distorcida sobre a probabilidade no segundo caso, dando um peso desproporcionalmente grande para uma possibilidade de perda de somente 2%. Essa ideia de distorção das probabilidades era a chave do novo modelo de decisão proposto por Kahneman e Tversky no final da década de 70, a teoria do prospecto, que em 2002 rendeu o prêmio Nobel por Kahneman. Tversky não recebeu porque ele tinha falecido 6 anos antes. Para ganhar um Nobel, não basta você ter uma grande ideia, você também tem que viver o bastante, até o dia que eles resolverem te dar esse prêmio. Uma das virtudes da teoria do prospecto era fornecer um modelo de decisão que não conflitava com o paradoxo de Allais. Ao invés de perseguir uma racionalidade que na prática não existia, a teoria do prospecto acomodava justamente alguns elementos que, apesar de irracionais, estão mais de acordo com a forma que nós efetivamente decidimos. Mesmo aqueles de nós que são especialistas em teoria da decisão, como mostrou Allais diante da sua plateia de notáveis através do seu paradoxo. A teoria do prospecto propõe um modelo de distorções de probabilidades, que atua sobre ganhos e perdas em eventos de alta e baixa probabilidade. Esse modelo é conhecido como modelo de 4 partes e é baseado em dados experimentais. Primeiro, quando a chance de ter ganhos elevados é alta, como ter 95% de chance de ganhar $10 mil, as pessoas costumam experimentar um certo medo de não ganhar. Elas adotam um comportamento de aversão ao risco e estão dispostas a acertar ofertas desfavoráveis apenas para ter um ganho certo. Por exemplo, aceitam ficar com $9 mil porque têm medo da chance de 5% de não levar nada, mesmo diante de 95% de chance de ficar com $10 mil. Esse é o efeito certeza em ação. Outra possibilidade é uma situação de ganhos elevados com baixa probabilidade. Por exemplo, 5% de chance de ganhar $10 mil. Aqui as pessoas são atingidas pelo chamado efeito possibilidade. Elas se apegam à esperança de um ganho alto, mesmo que a chance seja tão baixa. É um comportamento de propensão a risco. Na sua tomada de decisão, as pessoas atribuem um peso muito maior do que a efetiva probabilidade de vitória. É a razão pela qual as pessoas fazem apostas na loteria, que oferece uma chance desprezível de ter um ganho extremamente alto. Outra situação é quando existe baixa probabilidade de ter uma perda alta. Digamos, 5% de chance de perder $10 mil. Apesar das chances baixas, o medo da perda é um sentimento muito forte. Isso leva as pessoas a distorcerem a baixa probabilidade de perda e dá a ela um peso muito maior do que o devido na hora de tomar uma decisão. Essa é a lógica das companhias de seguro. Em troca de paz de espírito, as pessoas aceitam pagar um valor muito maior do que o valor esperado de uma improvável perda. O lucro das seguradoras vem justamente daí, desse excedente nada pequeno entre o que as pessoas pagam pelo seguro e o que, em média, as seguradoras pagam quando os sinistros acontecem. A quarta e última situação foi uma surpresa para Kahneman e Tversky, e é a mais interessante de todas. Eles observaram que, diante de uma situação de alta probabilidade de ter perda, como ter 95% de chance de perder $10 mil, as pessoas apresentavam um comportamento de propensão a risco. Ou seja, elas se apegavam à esperança pequena de evitar a perda e tendiam a rejeitar acordos favoráveis, apostando que aqueles 5% de chances de nada perder é o que aconteceria realmente. Em outras palavras, elas distorciam as probabilidades, superestimando a chance de um evento de baixa probabilidade na tomada de decisão. O pensamento de aceitar uma grande perda é doloroso demais, e mesmo a mínima esperança de evitar isso é muito tentadora. Pessoas que encaram opções terríveis fazem apostas desesperadas, aceitando uma alta probabilidade de tornar as coisas piores em troca de uma pequena chance de evitar uma grande perda.
mais ou menos como Anakin Skywalker fez ao virar Darth Vader, se convertendo para o lado negro da força, na esperança de conseguir evitar a morte de Padmé. Ele tinha a opção de aceitar a perda de Padmé, ou então ir contra todos os seus princípios, arriscar o futuro de toda a galáxia, tornar-se um vilão, tudo bem que o vilão mais maneiro da história do cinema, e tudo isso por conta de uma chance mínima de descobrir uma forma de derrotar a morte através dos conhecimentos do lado sombrio da força, acompanhado de gente muito pouco confiável, para dizer o mínimo. E você, Padawan, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e que a força esteja com você.